Jejum intermitente por idade. Entenda as diferenças que você deve colocar no seu jejum se você tiver menos idade ou mais idade. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer. Olha, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, é diferente de dieta. Dieta é quando você escolhe os itens do cardápio. Já a estratégia alimentar é quando você distribui as refeições ao longo do dia. Tem uma playlist aqui no meu canal sobre jejum intermitente. Tem vários vídeos lá, como é que faz, como é que funciona. Depois você dá uma olhada lá para você entender melhor. O tema desse vídeo é: eu devo fazer algum ajuste no jejum intermitente a depender da minha idade? Olha, eu fui dar uma olhada aí na internet e eu fiquei até um pouco preocupado com uma orientação que eu vi num site conhecido, inclusive um site de saúde, com relação ao jejum intermitente de pessoas mais idosas. Mas antes de prosseguir, de eu te explicar essa questão, é preciso esclarecer uma coisa muito importante. O fato de você fazer o jejum não significa que te trará benefícios. Já foram feitos estudos e mostraram que se você fizer jejum intermitente ou se você comer de 3 em 3 horas, tanto faz. O que faz emagrecer não é o fato de você ficar em jejum. O que faz emagrecer é você fazer o déficit calórico. Então não é o jejum, não é o jejum que emagrece, é o déficit calórico. Existem algumas pessoas que defendem que o fato de você ficar em jejum provoca um certo estresse, esse estresse libera substâncias que vão fazer com que você tenha mais saúde por caminhos metabólicos, assim, assim, assado, mas isso não tem uma comprovação científica. Se você conhece alguma comprovação científica com relação ao benefício do jejum, por favor, coloca aqui nos comentários que eu gostaria de ler e eu gravo mais vídeos sobre isso. Eu não conheço essa comprovação. Isso é tudo muito teórico, com base na experiência da pessoa. Eu acho que se fizer jejum tem esse caminho metabólico, mas a medicina não é feita de teoria. A medicina é feita de evidência. Já houve vários exemplos na medicina. A medicina não é de hoje, tem décadas. Essa medicina moderna que nós exercemos hoje, ela tem décadas já de desenvolvimento e já houve vários exemplos de casos que pareciam boa ideia do ponto de vista fisiológico ou fisiopatológico e que na prática as evidências apontaram o contrário. Tem um caso bem clássico de uma substância chamada dotrecogina alfa. Eu já até falei sobre ela aqui em outros vídeos, que ela tinha uma teoria muito bonita, que era para os pacientes graves em sepse, né, que é aquela infecção complicada, e que na teoria ela melhorava os pacientes. Fizeram um primeiro estudo mostrando que ela melhorava os pacientes, ela custava 50 mil reais na época, e aí os estudos que vieram depois mostraram que na verdade ela matava os pacientes. Então, e aí ela foi inclusive retirada. Não existe mais a dotrecogina alfa no mercado, né? A gente não existe mais essa medicação para vender e para utilizar nos pacientes, justamente porque os estudos mostraram que aquela boa ideia, na verdade, matava os pacientes. Então, tem que ter cuidado com o que se fala como sendo medicina. Só é medicina o que tem evidência científica. Ou algo consagrado pelo uso, também você pode colocar como sendo medicina. Por exemplo, um remédio para dor de cabeça. Existe estudo de remédio para dor de cabeça? Existem estudos que foram feitos, né, fisiopatológicos e tal, mas é consagrado pelo uso. Tem décadas já que se usa remédio para dor de cabeça. Mais ou menos isso. Remédio novo, coisa nova, novidade, orientação, né, com relação à alimentação. Tudo que é novo tem que vir com evidência científica, porque a medicina moderna ela implica em evidência científica. Isso não é algo fácil de fazer, inclusive.
Mas vamos voltar ao tema desse vídeo, jejum intermitente. Dito isto que eu falei agora, vamos considerar o jejum intermitente para pessoas idosas. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online, e por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. A gente já sabe que o jejum em si não traz benefício. Então, a orientação que eu vi nesse blog de saúde era que os idosos deveriam fazer jejuns mais prolongados, de 21, 22, 24 horas. Isso é uma temeridade. Se você tem uma idade mais avançada, a partir de 60 anos, você não deve fazer um jejum tão prolongado. Principalmente porque um jejum muito prolongado pode implicar em perda de massa magra. E idoso já emagrece naturalmente. Olha, tem uma entidade clínica chamada caquexia do idoso, ou fragilidade senil, que é justamente isso. O idoso naturalmente emagrece, o idoso naturalmente perde gordura, o idoso naturalmente ele definha, né? Então, você fazer um jejum prolongado numa pessoa idosa não é correto. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Se você tem uma idade mais avançada, aí você tem que fazer um trabalho de ganho de massa muscular ou de manutenção da sua massa muscular. Eu recomendo que você coma proteínas em todas as refeições, faça musculação para manter e aumentar a sua massa muscular. Se não tem jeito de fazer musculação, faça pilates. Tem muitos idosos que se adaptam bem ao pilates, que é um exercício chamado de exercício de resistência, vai ajudar com a musculatura e é muito importante que se tenha a musculatura, porque a musculatura no idoso é um dos componentes da autonomia. A autonomia é a capacidade do idoso andar e fazer suas atividades, e viajar, e passear, e andar de barco, e subir uma ladeira, subir uma escada. Isso é muito importante para um idoso. Inclusive, ajuda a reduzir o risco de infecções, que é a terceira causa de óbito no mundo. Então, realmente estamos falando de algo relevante. Tem que manter a musculatura. Sendo assim, eu acho muito pouco produtivo um idoso ficar fazendo jejum intermitente. De repente, 3 refeições por dia, controla um pouco. Se for um idoso obeso, pode sim fazer um jejum intermitente temporário. E temporário que eu digo é assim, passar 6 meses fazendo jejum intermitente de 16 horas. Ou passar 4 meses fazendo jejum intermitente de 16 horas até emagrecer. E fazer esse trabalho de ganho de massa muscular. Não pode esquecer que um emagrecimento proporcionado por restrição de calorias, que é o que proporciona-se com o jejum intermitente, implica em redução de massa magra, de massa muscular. Então, se é idoso, precisa ter um trabalho para, no mínimo, manter essa massa muscular, não perder. Por outro lado, se você é jovem, aí o raciocínio já é um pouco mais liberal. Se você tem 20 anos, 25 anos, você pode sim fazer um jejum intermitente um pouco mais apertado. Eu não gosto de jejum com mais de 16 horas, mas algumas pessoas fazem um jejum de 24 horas. Se você tem 20, 25 anos, você é muito jovem, você tem muita massa muscular aí que você pode perder, entre aspas, né? Na verdade, músculo é igual a dinheiro, ninguém pode estar perdendo assim, mas se você tem 20, 25 anos, você tem uma reserva de massa muscular que permite que você faça um emagrecimento um pouco mais rápido. Embora eu não sou muito favorável, eu sempre recomendo o jejum de 12 horas ou de 16 horas, é ótimo, emagrece sim, ajuda bastante a manter aí
o seu déficit calórico no longo prazo. E lembre sempre de pensar no longo prazo. Emagrecer é 6 meses. Se você perder 2 quilos por mês ao longo de 6 meses, você vai perder 12 quilos. 12 quilos muda a vida de maioria das pessoas. Então não esqueça de que o longo prazo é o objetivo principal. Então, resumidamente, se você é idoso, eu não recomendo que você fique fazendo jejum de 16 horas em diante. Você pode até fazer o jejum de 12 horas, fazendo 3 refeições por dia. Ótimo, é isso que meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 80 anos, eles fazem exatamente isso. Eles fazem o jejum de 12 horas e comem 3 refeições por dia. Você janta lá pelas 8 horas, toma café da manhã 8 horas da manhã, e aí você, na verdade, passou aí 12 horas sem comer, só que você foi dormir, né? Relaxou, tomou um banho. Então, esse tempo aí é muito tranquilo, 12 horas. E aí você tem um café da manhã, você tem um almoço, você tem um jantar e consegue sim fazer um bom jejum aí de 12 horas tranquilamente, sem correr risco de perder massa muscular. Lembre de colocar proteínas em todas as suas refeições. Isso é muito importante para quem tem idade maior que 60 anos. E se você é mais jovem e você quer emagrecer um pouco mais rápido, lembre, emagrecer rápido demais não é saudável. Mas se você quer, porque você é jovem, você quer, eu quero, jovem quer tudo para ontem. Tá bom, você pode fazer um jejum mais intenso, 16 horas ou até 24 horas, 22 horas, para você não tem problema. Só não faça aquele jejum doido de 3, 4, 5, 7 dias. Teve uma mulher que fez um jejum de 7 dias. Até hoje eu fico pensando. É uma mulher que vivencia o emagrecimento, faz musculação com muita frequência, recupera sua massa muscular, mas isso não é algo factível para quem trabalha muito em outras áreas, para quem é da área de saúde, que é médico, enfermeiro, ou quem é dentista, ou quem é da área de humanas, advogado, administrador, que trabalha aí suas 16 horas por dia. Não é assim. Não é, você não consegue fazer um jejum de 7 dias sem perder massa muscular e depois para você recuperar dá trabalho. Se você vive de emagrecer, eu, por exemplo, eu tenho uma condição muito melhor, porque eu vivencio o emagrecimento. Todo dia eu falo sobre emagrecimento. Então, é claro que para mim é mais fácil, a minha motivação é maior, eu tenho que dedicar um tempo para minha atividade física, eu tenho que cuidar do que eu como, até porque eu tenho que chegar aqui na tela e tá magro, né? Porque se vocês começarem a perceber eu engordando ao longo dos vídeos, né? Cada vídeo que eu postar aqui eu vier mais gordo, vocês vão me questionar, ó, você tá engordando aí, doutor? Essas suas dicas, todo esse seu trabalho aí não tá valendo para você não? Por que que você tá engordando? Isso aí para mim que vivencio o emagrecimento é diferente de para outras pessoas que não vivenciam. Se você é um engenheiro, você trabalha em obra, às vezes, muitas vezes em lugares distantes, né? Para você é diferente. Então não inventa de fazer esse jejum de 7 dias, de 3 dias. Faz lá, ó, 12 ou 16 horas, excelente. Se você é idoso, não faça o de 16, faça o de 12. Se você é jovem, tá aí na ansiedade, quer de todo jeito emagrecer rápido, pode até esticar um pouco mais do que as 16 horas. Jovem que eu tô falando não é de 30 anos não, hein? Jovem de 20 anos. Você pode até esticar um pouquinho mais, fazer um jejum com mais de 16 horas, mas não faça radicalismo. Tem inclusive um ditado na medicina que diz assim, que os extremos sempre devem ser evitados, ou seja, nem faça uma coisa muito radical para um lado, nem faça uma coisa muito radical para o outro, porque a chance de dar errado existe. Então é isso. Procure fazer aí sempre o seu jejum com moderação, que é bom. O jejum intermitente, como algumas pessoas dizem, é vida. Então faça o seu jejum de forma moderada, com responsabilidade. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.